Davi consultou ao Senhor e o Senhor respondeu Davi. Lá no capítulo 23, nós vamos ver uma história de perseguição implacável a um homem chamado Davi. Movido por inveja e por medo de perder o cargo como rei, Saul persegue Davi. E o que chama mais atenção nessa história é que Saul achava que Deus estava entregando Davi nas mãos dele, quando na verdade o contrário estava acontecendo. Deus estava protegendo Davi de Saul o tempo todo. A Bíblia fala, Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. A própria palavra também vai dizer que o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul. Mas Saul, ele entendeu mal os acontecimentos, já que o que ele projetava, era sua própria ambição. Ele projetava sua própria ambição e ele acreditava que aquilo dali era vontade do Senhor. Tanto que ele diz, a Bíblia fala assim, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido à cidade de Keila. Então Saul disse, Deus o entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Fruto do seu alto engano, da sua cegueira espiritual e da sua ambição, Saul realmente achava, que Deus tinha entregado Davi nas mãos dele. Mas Deus, ele estava protegendo Davi. No texto, aparece 4 vezes, Davi orando, perguntando a Deus sobre seus próximos passos. E isso me chama muita atenção. Porque ele não pergunta uma, ele não pergunta 2, ele pergunta 4 vezes, várias vezes. Davi, todas as vezes que tinha dúvida, ele perguntava ao Senhor. Ele não dava um passo. Ele não movia um passo, Ele não se movia até ter certeza de que Deus ia com ele e que Deus estava guiando ele. Na primeira pergunta, ele pergunta se ele deveria atacar os filisteus. E Deus diz, vai, ataque. Na segunda, ele pergunta sobre a cidade. Se a cidade ia entregar. A cidade que ele ajudou a proteger dos filisteus. Se essa cidade ia trair ele, ia ajudar a entregar para Saul. E Deus falou, eles entregarão. Davi, ele sofria perseguição de Saul e teve que enfrentar a traição desse povo, dessa cidade. Quantas coisas, que nós temos que enfrentar na nossa vida. Quanta inveja, muitas das vezes, que nós precisamos enfrentar na nossa vida. Não só inveja, mas quantas situações, Mas eu quero falar uma coisa pra você. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor como Davi fez. Pergunte ao Senhor. Depois dessas 2 perguntas, Davi perguntou qual era a direção dele. Se era pra ele sair dali, se não era. Aonde você tá? Será que é o lugar onde Deus gostaria que você estivesse? Será que as pessoas que você tá são realmente confiáveis? O que tá acontecendo com você? Será que realmente era pra acontecer? Você tem pedido direção a Deus? Davi, ele consultou a Deus e Deus respondeu. Não faça nada, não dê um passo sem perguntar a Deus a direção. E eu te dou a certeza de que se você entregar a sua vida a Ele e deixar Ele te guiar pela mão, Ele vai te conduzir pelo melhor caminho. Deus abençoe sua vida. Beijo.